Amigos, essa aqui atrás de mim é a mina mais mortal do mundo. Ladrão que seja pegado roubando vai ser vivo porque a polícia aqui não faz nada. E quando vas a parar? Quando eu tenho milhões. Na escuridão total, com esse barulho na cabeça empurrando 2 toneladas. Tem que ser um dos trabalhos mais difíceis do mundo. Eu trabalhei 12 anos. 12 anos. Desde meus 12 anos. É um dos lugares mais hostis que eu já fui na minha vida. Olha. 8 milhões de vidas. Essa é a absurda quantidade de vidas que essa montanha tirou. Isso é mais do que toda a população do Rio de Janeiro e quase toda a população de Portugal. É mais gente do que perdeu a vida no Holocausto. Tudo isso por prata. E se isso não fosse o suficiente, a expectativa de vida de quem trabalha aí dentro é de menos de 50 anos. E ainda assim, milhares de pessoas entram aqui todos os dias com a expectativa de sair milionário do dia para a noite. E tem muitas histórias que de fato isso aconteceu. Agora, meus amigos, o que acontece aqui dentro é que essa mina, ela fez algo inimaginável. Ela transformou a pequena cidade de Potosí, no interior da Bolívia, na cidade mais rica do planeta. Só que, antes da gente entrar aqui dentro, vocês precisam entender que isso aqui não é só uma mina. Vocês precisam entender o que ela representou para o mundo inteiro. E a prata que saiu daqui financiava simplesmente vários impérios em todo o planeta. Meus amigos, marcha no boneco. Meus amigos e minhas amigas, bem-vindos a Potosí. A gente está agora a pouco mais de 4.000 metros de altitude, uma das cidades mais altas do mundo. E sabe o que é o mais curioso disso tudo? Essa pequenina cidade aqui no interior da Bolívia, ela já foi o centro econômico do mundo. E o mais louco disso tudo é que essa cidade, ela nem existia direito. O que sim existia e fez essa cidade virar o centro econômico do mundo é aquela montanha ali atrás. Foi graças a ela e à extração de prata que saiu dali aos montes que finalmente a cidade existiu. Vamos sentar ali na praça que eu vou contar essa história direito para vocês. Quando os espanhóis chegaram aqui, eles perceberam uma coisa. Aquela montanha ali, ela era praticamente uma fonte infinita de riqueza. Não, hermano, graças. Chapeuzinho bacana. Simplesmente a prata brotava do chão de forma infinita. Tanto que fez com que, para vocês terem uma ideia, a cidade de Potosí chegou a ser mais rica do que as capitais europeias como Londres, Paris. Isso a gente está falando coisa de mais de 400 anos atrás. Para só para vocês pensarem bem no quão louco isso é. Uma cidade que não existia num período de 50 anos passou de não existir a ser a cidade mais rica do planeta. Mano, olha só que doideira. De qualquer lugar da cidade, se você olha pro lado, você consegue ver a montanha. De qualquer lado. Mas enfim, como eu estava dizendo, aqui, o que aconteceu? Basicamente não era só uma riqueza local que acontecia aqui na cidade de Potosí. Era tanta prata que saía daqui, olha só pra você ver como é que é uma cidadezinha bonitinha, né? Arrumadinha. Era uma cidade que era tanta prata que saía daqui que fazia com que ela financiava impérios inteiros, reinados, coisa para dar, vender. Não à toa virou uma das principais cidades, principais economias do mundo. Foi aqui, inclusive, que nasceu uma das moedas mais importantes do mundo. Uma moeda tão confiável que ela era aceita em praticamente qualquer lugar do mundo. Isso mesmo há centenas de anos atrás. Só que, obviamente, isso vem com o preço. Foi extraída tanta prata dessa mina que estima-se que daria para construir uma ponte de prata que conectasse Potosí a Madrid somente de prata. Que enquanto essa riqueza toda circulava pelo mundo, aqui em Potosí ela tinha um custo. E durante séculos, famílias inteiras desciam a montanha todos os dias para arrancar justamente essa riqueza e essas moedas lá de dentro da montanha. E foi assim que esse lugar acabou alimentando o mundo inteiro. Só que hoje a realidade é outra, obviamente. Ela está longe de sustentar impérios. O que ela faz é mal sustentar a vida dos
poucos guerreiros que se arriscam lá, que inclusive a gente já vai ver mais sobre isso. Vou contar para vocês quanto que eles recebem, quanto que eles ganham, a gente vai conversar com vários, mas é assim, né? O que antes era uma riqueza infinita, hoje em dia se tornou algo que poucos lutam para conseguir uma migalhinha. E o mais doido disso tudo é que essa história de sustentação, riqueza, não ficou só no passado. Até hoje, vários mineiros seguem nisso porque eles têm esse sonho de conseguir achar o bilhete premiado. Inclusive tem até uma história que aconteceu recentemente aqui de um mineiro que achou tanta prata, ele conseguiu encontrar uma veia dentro da montanha tão assim rica em prata que uma das primeiras coisas que ele fez foi comprar um Cybertruck da Tesla e sair desfilando pela cidade. E mano, pode parecer exagero, mas não é não. Esse tipo de história rola todo tempo aqui. Querendo ou não, é meio que uma loteriazinha, só que o preço a se pagar não é o preço de um joguinho, né? Muitas vezes os mineiros pagam com a própria vida. Você para pra pensar que a expectativa de vida deles aqui é pouco acima dos 40 anos de idade, então é a chance de ficar milionário, só que pagando um preço altíssimo. Isso assim, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês, são tantas as possíveis formas, né, de perderem a vida dentro da montanha. A menor delas é acidente, a maioria deles acontece por causa de doenças. A gente vai conhecer uma pessoa daqui a pouquinho que a história da família dele é toda manchada e marcada por essas perdas por causa da montanha. Mas assim, isso tudo para dizer o seguinte, para entrar lá dentro, meus amigos, você tem que não só ter muita vontade, tem que ter um saco gigantesco, porque vou te contar, se trabalhar ali dentro. E por último, você tem que ter muita e muita fé. E aí essa fé, vocês vão entender já do que eu tô falando, porque nós vamos encontrar agora nosso parceiro que vai levar a gente lá pra dentro. Bora lá. Bom, meus amigos, vamos agora, né, colocar as vestimentas. Isso aí, chegamos no pistão. E quem vai me levar para esse rolê é o Johnny, que trabalhou durante 4 anos na mina e ele tem um acesso que pouquíssimas pessoas têm, porque ele trabalhou lá dentro com esses caras há poucos anos atrás. Hace 1 año y medio atrás el gobierno ha cambiado la política de la venta de las dinamitas. Antes era muy fácil de comprar en el mercado minero. Tú podías decirle, deme 5 o 10 dinamitas, lo comprabas. Pero ahora no, ahora está prohibido. Entonces, el gobierno lo vende directamente a los mineros. Yeah. Entonces, los mineros utilizan todos los días la dinamita. Primero, con esta máquina de perforación que ves aquí, con esta máquina, hacen agujeros en las rocas y ahí introducen la dinamita. Para que explote necesitamos la dinamita, por supuesto, después el detonador o fulminante y la mecha. Esto se introduce aquí y está listo. E aqui é o fogo. Olha que loucura, pessoal. Quem vê aquela montanha maravilhosa por fora, né? Por dentro ela tá completamente já tomada de várias formas. Se liga só. Isso aqui são todas... É um mapa interno da mina do que já fizeram. Também, né? Mais de 500 anos de exploração, meu amigo. Me surpreende essa montanha não ter caído ainda, viu? Deixa eu falar. Te mostrar aquí algunos minerales. Por ejemplo, este es el plomo. Tiene plomo y plata, por supuesto, no es solo plomo. Siempre los minerales en la montaña están mezclados, porque en la montaña del Cerro Rico de Potosí es una montaña polimetálica. Tiene muchos minerales como cobre, wolframio, bismuto, antimonio, zinc, plomo, plata, el tantalio, el galio, muchos minerales. Pero solo estamos explotando ahora 4 minerales principales por su importancia económica. Ahí vemos plomo, aquí estamos viendo, mira, este tiene un poco de cuarzo y también tiene cobre. Y el color negro es zinc, y siempre el zinc, donde hay zinc y plomo, siempre hay plata. Aquí vemos un poco de plata, mira, esto es plata. Ah, está lindo, ¿eh? Sí, muy bien, muy buena muestra. ¿Sí? Eso tu papá trajo de como regalo, como de recordación. Sí. Pero me estabas comentando, ¿tú pediste todos tus tíos para la mina o qué? Sí, es que el mayor problema en la mina se llama la silicosis. Promedio de vida hoy es 48 años.
Yeah. Entonces, un minero que trabaja continuamente por 20 años se muere porque se destruyen los pulmones. Muita gente pensa que o maior perigo aqui dentro são as explosões ou os desabamentos, mas na prática, o inimigo mais cruel costuma ser outro bem mais silencioso, a silicose. Ela é uma doença causada pela poeira de sílica, que o mineiro respira todos os dias aqui dentro. Essa poeira vai cicatrizando o pulmão pouco a pouco, até que respirar pode virar um esforço gigantesco. E o pior de tudo é que ela não tem cura. E aqui na montanha, a silicose é apontada há anos como a principal causa da morte entre os mineiros. Que tal, Isidoro? Buenos días. Buenos días, ¿todo bien? Mucho gusto, Miguel. ¿Qué tal era trabajar ahí? Es bastante pesado, bruto y peligroso y mucha contaminación. ¿Tú hubo algún día que pensó que tal vez te ibas a morir o algo así? Lo que pasa cuando somos de poca experiencia, no tenemos experiencia, cuando estamos muy jóvenes o muy jovencitos, pero arriesgamos el peligro de la mina. No conocemos, pero en el transcurso del tiempo ya tenemos experiencia. Pero a mí me pasó lo siguiente, cuando se perfora y a veces uno no explota. Ahí es el peligro. Y muchas veces entramos a recuperar la explosión, pero es sumamente muy peligroso. E foi exatamente essa doença que tirou a vida de todos os tios do Johnny, pouco a pouco, um por um. E só sobrou o pai dele para contar a história. Claro, la enfermedad lo llevó muy rápido al cementerio, ¿no? Meus amigos, marcha na garota, né? 6 o 7 años atrás conocí a uno de mis amigos, se llamaba Simón, pero de pronto encontró plata pura. Su salario era $2,000 cada semana ganaba. Es como sacar la lotería, ¿no? Sí. Entonces, imagínate, ese no va a trabajar 8 horas, mínimo 14, 15 horas, y no paraban de trabajar, porque es posible que otro grupo pueda encontrar la vena y pueda sacar su mineral. Exacto. Entonces, mucho se depende de la suerte dentro da mina. E é isso, né? Esses caras realmente precisam de sorte. Eles estão em um dos trabalhos mais pesados e mais perigosos do mundo. Muitas vezes por pressão da família ou por não conhecer outra saída. E aí eu fico deitado aqui na minha cama pensando, mano, a quantidade de gente que nem sabe que existe outro caminho, né? E tirando você aí que provavelmente tá me assistindo e sabe sim que dá pra você trabalhar do conforto de sua casa, tomando seu cafezinho, da praia. Você pode trabalhar de outra cidade, de outro país. Não faltam possibilidades pra você. É só você conhecer as ferramentas e os caminhos certos que seguir. E olha, se você tem vontade de viver essa vida também, isso não é coisa só de gente rica ou de influenciador. Essa possibilidade de ganhar em dólar, não ter chefe falando na sua cabeça, você ter a sua liberdade de trabalhar na hora que você quiser, atendendo os projetos que você quiser, ganhando em dólar sem falar inglês. Isso é uma coisa que os meus próprios freelas que eu contrato pro canal, eles não falam inglês. Então, olha, se você não sabe por onde começar ou já ganha uma grana com freelas, mas quer potencializar ainda mais seus ganhos, clica no link que está fixado na descrição, porque a Keep Nomad está preparando um super evento para tirar você do zero e levar você até conseguir tirar entre 5 e 20 mil reais por mês, com todas as profissões. Então, ó, se prepara para esse mega evento que vai acontecer no dia 7 do mês que vem. Clica e não dá mole, mano. Você não tem desculpa pra falar, não sei por onde começar, não. Tô te dando o caminho. Você tá a um clique de distância. Clica aí que você vai ser direcionado pro grupo no WhatsApp e a gente vai dar todos os detalhes lá. Agora vamos voltar pro vídeo. E antes da gente entrar na mina, a gente tem que passar no mercado dos mineiros, o mercado das oferendas, que é onde a gente compra as coisas para oferecer para Pachamama, para oferecer para montanha. Porque aqui na Bolívia e em geral nos Andes, eles acreditam que a terra, né, é um deus, é um organismo vivo, e é mesmo. Então a gente tem que fazer as oferendas. Tudo funciona na base da reciprocidade. Você extrai da terra, mas você também entrega algo para a terra. Aqui, ó, as folhinhas de coca. Aqui. Ok, Miguel,
O sea, 20 minutos o 30 minutos antes de entrar a la mina, los mineros mastican coca. Y la técnica es esta, ¿no? Sí. Se saca este palito, una por una. ¿A ti te gusta la coca, no? A mí, No. yo nunca conocí a nadie que le gusta la coca, la verdad. Es tipo el café de ustedes, ¿no? Como da energía. Sí, tiene buenos alcaloides, entonces evita el cansancio, hambre, sueño, es un buen estimulante. Ya, Te digo, sin coca no se trabaja aquí, ya. ¿ok? Entonces, después, por ejemplo, has introducido unas 10 hojas de coca, hay que utilizar este catalizador. Esto es muy bueno porque ayuda a absorber los alcaloides que tiene la hoja de coca. Ya. 1, 2, también equilibra el pH de mi organismo, porque si mastico coca todos los días, en el futuro voy a tener problemas de gastritis. Tá falando aqui, não tem que comer, porque se não comer não tem como trabalhar na mina não. Como eu tinha falado para vocês, não é só a questão de oferecer também a folha de coca. Quem viu o vídeo da Estrada da Morte, viu que a gente também tem que oferecer para a Pachamama o álcool 96%. Esse álcool aqui é uma oferenda para a Pachamama. E aí tem que ser, cuéntanos Johnny, para norte, sur. Siempre hay que empezar por el norte, ¿no? Empezamos a ofrendar por el norte, sur, este, oeste. Eso es para los espíritus, para la buena suerte, para la Pachamama. Fuera de la mina. Dentro de la mina es para el tío, para el dios de los mineros. Ah, já. Aí uma coisa curiosa é o seguinte, é que eles oferecem muitas vezes o álcool, porque o álcool é um sinônimo de celebração, um sinônimo de união, enquanto que também gostam de oferecer cigarro pro tio da mina, que eu vou contar um pouquinho mais, vocês vão ver do que eu tô falando. Mas o cigarro, muitas vezes a fumaça tá ligada a se conectar com a espiritualidade, com os espíritos do além. Então, tudo é muito cheio de simbolismo aqui. E são algumas das oferendas, não só as oferendas, mas também coisas que a gente vai dar pros mineiros lá. Porque a gente vai estar entrando na área deles, né? Tem que fazer uma gracinha também. Que é o mercado dos mineiros. Como nós já estamos mais ou menos perto da mina... Los mineros comen antes de entrar a la mina y después de la mina. Pero dentro de la mina, como 6, 7 horas, ellos no comen. Solo es coca y agua. Yeah. Coca e água, imagina-te. Nó, eu sei reclamando do seu trabalho, hein? Aqui o bicho pega, mano. Se pegar ladrão, olha só essa placa. Advertência, ladrão que seja pegado roubando vai ser queimado vivo porque a polícia aqui não faz nada. Que tal? Vai, bobo. Vai achando que birimbau é flauta. Vai achando que país menos desenvolvido é terra de ninguém. Aqui, meu filho, justiça tá na mão do povo. O que a gente tá comprando aqui é... Son jugos de... É um suco de maçã. que necesitan para energía. Sim, Tiene... bastante carboidrato. Aqui, ó, nós estamos comprando muita água, suco de maçã. Olha. Increíble, es única, es extraña, rara, porque en 480 años seguimos trabajando en la misma montaña. En esta montaña hay como 450 minas. Que loucura, né? Essa montanha na nossa frente é responsável por fazer a cidade de Potosí a mais rica do mundo, meus amigos. A forma como funciona aqui é o seguinte, gente. São 3 classes de mineiros aqui. A terceira classe é essa que a gente está vendo aqui atrás de mim, que são o pessoal que vai enchendo os carrinhos e vai colocando ali dentro dos caminhões. Esses, digamos assim, são os com menos experiência. O trabalho deles é essencialmente carregar e transportar a carga. Esses de terceira classe, menos experiência, eles têm um salário ali de mais ou menos $30 por dia, fixado. Enquanto que o primeiro e segunda classe, que são os com mais experiência, o trabalho principal deles é entrar na mina e ir abrindo veias dentro da mina e fazendo novos caminhos e tentando, né, encontrar novos minerais, novas áreas. Então, assim, esse mineiro, esse de primeira e segunda classe, ele não tem um salário fixo, corresponde mais à pureza e à quantidade de coisas que ele encontrou lá dentro. Então, olha só que maneiro, mano.
quantidade de mineral que os caras conseguiram pegar. Mano, que loucura, não? Eles estão fazendo isso há 480 anos, mano. E não acaba, não acaba. Essa montanha é muito cabulosa. Esse aqui tem que ser um dos trabalhos mais difíceis do mundo, irmão. Essa daqui é a parte fácil ainda por cima. Isso aqui é só despejar. Nós estamos entrando lá agora na mina. Olha só, mano. A Bolívia foi o segundo país a mais exportar estanho no mundo todo. E aquilo ali, aquela construção gigantesca, é nada mais, nada menos do que uma refinaria de estanho que eles construíram aqui. Tamanha era a quantidade desse mineral que eles encontravam aqui. Hoje em dia está obsoleto. Só que o ponto é, durante muito tempo, o governo, digamos que ele regiu aqui e ele que dominava e regulava tudo aqui, entre 1952 até 1980. Nós estamos altos, eu já tô ofegante, mano. Eu não quero nem ver na hora que vai ser para respirar lá dentro. E aí, hoje em dia, depois de 1980, virou um trabalho 100% mais de cooperativas. E aí o que isso acarreta? Muito menos leis, muito menos segurança, muito menos regulamentação. Isso tudo ajudou a virar um pouco mais terra de ninguém, sabe? A cooperativa que tem mais dinheiro, ela consegue ter o carrinho elétrico, igual vocês viram ali. Essa cooperativa desses dois que passaram ali, como eles têm menos grana, essa cooperativa, eles têm que empurrar lá de todo o caminho até onde a gente estava agora. Esse aqui é esse daí que eles sacaram da mina? Claro, esse mineral. Ó, esse aqui é mineral. Se você puede! Se puede! Puta merda. Não, meu irmão. Não, tá maluco, irmão. Esse aqui, como uns 40 quilos ou quê? Não, esses 30 quilos. 30 quilos? 30 quilos. Não, os caras carregam de 50, eu carreguei de 30. Tá maluco, irmão? Vocês são homens de verdade, né, merecido? Estamos entrando aqui. Nossa. Esquece, mano. O bagulho aqui é sincero, viu? O barulho, mano. Ó. Mas ninguém entra nessa mina aqui. Nós só estamos aqui porque o Johnny era mineiro e a gente tem acesso privilegiado. Mas, velho, que lugarzinho hostil. Dificuldade de respirar muito grande. Se liga só, rapaziada. Tudo isso aqui do meu lado são tubulações de oxigênio, ar comprimido para as máquinas lá dentro funcionarem. E assim, eles estão acostumados, né? Mas já tem pouco oxigênio em Potosí, que é uma das cidades mais altas do mundo. Mas aqui dentro da mina, você vai entrando e o ar vai ficando cada vez mais escasso. Então eles precisam, cada vez que eles entram mais profundamente, eles precisam desses tubos aqui de oxigênio para conseguirem respirar lá dentro à medida que eles vão escavando mais e mais. É que a gente chegou numa bifurcação, olha só para vocês verem. Olha só a distância que a gente está lá do fundo. A gente deve ter caminhado, não sei, uns 150 metros, só que a gente está na galeria principal agora. E só nesse sentido aqui, são mais de 2 quilômetros. Essa montanha, ela tem 17, mano, andares, né, níveis. E são mais de 400 metros de profundidade. Então assim, mano, é absurda a quantidade de negócio que eles conseguem extrair, mano. Rapaziada, a verdade, é tudo muito molhado aqui. Respirar aqui dói, mano. É um negócio... Eu sei se vocês estão escutando o barulho. Eu tô com o microfone, então ele isola muito do barulho. Imagina você trabalhar aqui 6 horas na escuridão total, com esse barulho na cabeça, empurrando 2 toneladas. Mano, tem que ser um dos trabalhos mais difíceis do mundo, mano. Vocês estão escutando, gente? Não sei se vocês conseguem escutar no fundo as dinamites explodindo. Mano, é loucura isso daqui, velho. É um dos lugares mais hostis que eu já fui na minha vida. Olha, estão explodindo aqui perto, mano. Vocês conseguem escutar, mano? Espero que sim. O barulho do ar comprimido aqui é muito alto, mas no fundo, cada explosão, meu amigo. E meus amigos, se vocês acham que isso daí tá complicado,
Deixa só eu chegar na mina mais antiga, com menos estrutura. Essa sim, a claustrofobia bate forte. Eu tenho um carrinho vindo aqui agora e um vindo em alta velocidade ali. Ele precisa entrar aqui logo para não baterem. Aqui se liga só. Johnny tava me falando que provavelmente se eu entrasse aqui sozinho, eu não ia sair. Porque acontece às vezes de entrarem pessoas aqui pra roubar. E aí imagina o que acontece. Então se entrasse eu aqui bonitão, sozinho, eles iam achar que eu tava querendo roubar o trabalho deles, né? Nossa. Mano, aqui é muito escorregadio, molhado. Eu não consigo entender, mano. Nossa. E o pior de tudo é que assim, eu vi pessoas bem novas, assim. O pai do Johnny começou a trabalhar na mina aos 12 anos, mano. O Johnny começou a trabalhar na mina aos 18 anos. Ele saiu do colégio e ele teve que entrar na mina, porque a família toda do pai dele é de mineiro. O que te passou na cabeça quando entraste para trabajar en la mina a los 18 años la primera vez? No, la primera vez tenía miedo. ¿Y qué creías? Tenía un poquito de claustrofobia. Mi papá me dijo, Johnny, no vas a trabajar por unos 2 semanas hasta que te acostumbres a la oscuridad y reconozcas las rutas, porque es muy fácil de perderse aquí. Claro. Mira, por ejemplo, esta es una entrada a un segundo o tercer nivel. Aqui é Olha só, mano. Spider-Man. Não? Sim. As pessoas descem aqui e vão descendo, são mais de 400 metros de profundidade e você chegar lá no fundo. Isso tudo para escavar, mano. ¿Y por qué estamos entrando en esta galería? Es por esto, mira. Esta es la plata, mira. Ah, que loucura. Esa es la vena o veta de mineral. Los mineros van siguiendo esa vena o veta. Ah, aqui, ó, eles vão seguindo. Se liga só. Vocês estão vendo essa linha aqui, ó? Aí eles vão seguindo o que eles chamam de veia até chegar lá em cima. Olha só, mano. Eso entonces es plata pura. Plata pura. Pero esto no lo sacan porque estamos en lugar de tránsito, este lugar. Pero en los niveles de abajo arriba, esto está hacen explotar con las dinamitas. Mira, aquí está la polea. Esta es la polea que va a subir aquí y va a dejar caer aquí los minerales. Yeah. Esto es 100 metros de profundidad. A ver, yo te voy a agarrar aquí. Vas a tener cuidado. Olha só. Tener cuidado aquí. Sim, claro. Isso aqui são mais de 100 metros de profundidade, meu irmão. Que loucura. Olha. Rodando aqui. 100 metros de profundidade. No? É que a papa eles irem abrindo caminho. Olha. Mano, é literalmente uma teia de aranha. Aqui, olha, mano. São infinitos caminhos. Se perdeu aqui, um abraço. Tem todo tipo de entrada que você puder imaginar. Aqui, ó. Esse daqui é o trilho. Eles estão ali, ó. E aqui... Pum. É um negócio de louco, mano. Olha só. Quantidade de mineral, mano. Absurdo. Mira, ahí hay cobre, el amarillo que ves, cobre, negro hay zinc, plomo, plata. Uau. Está aquí. Esta es muy buena calidad de plata. Muy buena calidad, não? Sí, muy buena. Olha que loucura. E olha só aqui. Esse daqui é zinco, esse daqui é ferro. Esse daqui tá bonito, hein? Plomo. Plomo. Plomo, con brillo grande. Olha. Como espejitos el plomo. Vamos por aqui ou quê? Vamos a ir por este lado, pero tú estás sintiendo que hay mucho polvo. Es que ha habido una explosión de dinamita hace unos minutos y el gas está saliendo por aquí. Y hay que tener un poco de cuidado por Ya. este lado. Cruzamos Vamos. rápido. Está llamándose, tío, por favor, la próxima semana dame más mineral, ¿no? Esa mano así. Y después el alcohol, ¿no? El alcohol de 96 grados.
damos alcohol puro porque vamos a recibir mineral puro. Entonces fuerza en las manos, fuerza en los pies, para coser rápido cuando hay explosión de dinamitas y fertilidad, por supuesto. Y salud, se bebe alcohol puro. Aqui, pessoal, vocês lembram que eu falei pra vocês que é uma questão de reciprocidade? Olha só pra vocês verem. Esse daqui é o tio. O tio, ele foi... Olha só, põe um cigarro ali na boca dele. Já jogamos álcool ali na mão dele, já jogamos álcool no pé pra fortalecer o pé e as mãos. Ele, pelo que o John estava me falando, é uma invenção dos espanhóis, porque os indígenas daqui acreditavam que a montanha era sagrada e eles não queriam entrar aqui e trabalhar a montanha porque acreditavam que tinha muitos espíritos. Então os espanhóis vieram, colocaram o tio aqui para ser uma espécie de deus do submundo. Então ele é um deus bom e um deus mau. Então, olha só, vocês podem ver até que tem ali o seu chifre e tudo mais. Mas a gente pode ver aqui, ó, que é sexta-feira. Então eles vêm aqui, tomam uma cerveja com o tio. O cheiro de cerveja aqui tem muito cheiro de cerveja e álcool. Então esse aí é o tio para vocês. Quantidade de coisa aqui do lado do tio. Y también hay cosas extrañas, Tipo o quê? espíritus, fantasmas. Sí. En esta montaña han muerto 8 millones de personas 8 milhões. en 480 años. Sim. 8 milhões de pessoas perderam a vida aqui. Será que tem espírito? Ô, meus amigos, essa mina que vocês viram, ela é a que está em melhor estado, digamos, ela é a mais moderna de todas. Agora a gente vai para mais rústica. Aí sim o bicho pega. Estão subindo para chegar na outra mina. Aquele cara ali, ó, é responsável por todas essas máquinas, que são as máquinas de ar comprimido, que eles usam todos aqueles canos para as máquinas, né, que rompem as paredes e tudo mais. Então ela só funciona por causa dessas máquinas. Toda uma engenharia, meu filho. Tá achando o quê? ¿Qué tal, mi hermano? Bien. Boliviano potosino, mierda. ¿Vos de dónde eres? De Brasil, Brasil, el país del fútbol. bien. El país del fútbol. Quiero que me digas, quiero que me entregue una mujer brasileña. ¡Mierda! ¡Mierda! Bueno. Anda a Brasil y te presento. ¿Tú trabajas aquí hace cuánto tiempo? 30 años. 30 años. ¿Empezaste con qué edad? Puta, 15 años. 15 años. Puta. Guerrero. Y sigo. Y sigues. ¿Y cuándo vas a parar? Cuando yo tenga millones. Millones. Bueno, genial, hermano. Jubilo. Um abraço para ti, eu desejo aí. Eu acho que esse é um excelente exemplo do que eu tava falando com vocês, né? De trabalho infantil. O cara começou aqui, nossa, aos 15 anos. Eu perguntei pra ele aí, quando que você vai aposentar? Ele falou, quando eu tiver milhões. Então é um pouco a tônica, né? A mina tem essa promessa aí e eles muitas vezes só param ou quando morrem ou quando acontece alguma coisa. Agora nós vamos entrar numa mina, meu amigo. Essa daqui, literalmente, o buraco é mais embaixo. Ela é uma mina mais antiga, olha só. E é buraco abaixo. Mudei pra GoProzinha porque agora a gente vai entrar numa mina que é muito mais antiga. Aquela que a gente estava digamos assim, da época ainda que o governo regulava. Então ela é uma mina horizontal. Você vê carrinho, as pessoas andando, caminhando. Essa daqui é, como vocês vão ver, uma mina que ela vai descendo, vai descendo, perdendo a linha devagar. Vamos lá, essa mina aqui tem mais de 200 anos. E ela é uma mina que não teve nenhum, digamos assim, nenhum tipo de suporte por parte do governo na época que ele estava aqui. É uma 100% feita pelos mineiros e, obviamente, bem menos segura. Não teve nenhum trabalho de engenheiro. Bora lá. Vamos descer uns 25 metros. Como é que o homem tá? Uf. Olha o perigo, ó. Os fios de eletricidade aqui. Caralho.
Ai, essa daqui, difícil demais respirar. Não dá nem pra ficar em pé. Esse aqui é esse tubo de aire também? Sí, aire comprimido también. Tem que querer, viu, amigos? Tem que querer. Mano, eu achava que respirar na outra mina era difícil, mas respirar nessa daqui parece ser muito difícil, mano. Muito difícil de conseguir respirar. Você tá maluco. Não existe respirar no automático aqui não, mano. Essa daqui, como nós já devemos estar a uns 15 metros. Parece que o ar não chega, mas tem que puxar muito forte para respirar. Ai, nossa senhora. Usem capacete. Não, ali você esquece, tá? Lembra o meu episódio na Transnistria. Isso aqui é uma teia de aranha também, ó. ¿Has visto? Sigue bajando eso. Nossa senhora. Aqui, se liga só. Entrei aqui num buraco. Quem que eu dou de cara? O outro tio. Cerveja aqui também. Ó. Johnny me deixou sozinho aqui. Eu confesso que eu não gostaria de estar sozinho aqui, viu? Com respeito. Bacana. Quem não deve entender nada é minha mãe. Que eu morri de medo de... Morri de medo de dormir sozinho. Agora eu tô na mina. De 8 milhões de pessoas morreram no escuro sozinho. Ué, com o tio ainda por cima. Esqueça tudo. Olha, só o olhinho brilhando. Nós tentamos vir aqui filmar, né? O pessoal trabalhando nessa mina menor. Só que a gente acabou de ver o quê? Que o seguro aqui, você pode ver, ele arrebentou. E aí causou todo esse desmanche aqui. Por sorte não fechou o caminho. Pra vocês terem ideia, a gente desceu mais ou menos uns 20 metros. Tá no nível 1. Eles estão trabalhando no nível 6 agora. Então mais de 100 metros para baixo. Então vou ficar devendo essa para vocês, pessoal. E vocês lembram que eu falei no início do vídeo que a moeda que saiu daqui, a prata que saiu daqui, circulou o mundo todo, né? Isso acontece basicamente por causa desse edifício aqui, que é a Casa da Moeda. A Casa da Moeda foi um dos lugares mais importantes no mundo, porque simplesmente toda a prata que saía do Cerro Rico passava por aqui. Ela era primeiro derretida em grandes fornos até virar esses lingotes. E depois esses blocos eram prensados várias e várias vezes até chegar na espessura exata da moeda. E aí a etapa final era justamente a estampagem. E tudo isso feito de forma manual, com máquinas gigantes movidas por força animal, funcionando todos os dias do ano, 24 horas por dia. E foi assim que nasceu o Real de la Ocho, uma moeda tão confiável que ela passou a ser usada no mundo inteiro, do comércio na Europa até trocas na Ásia. Ou seja, tudo que é extraído naquela montanha virava o dinheiro que circulava pelo planeta inteiro depois. Uma cidade com menos de 200 mil habitantes na Bolívia era o centro do mundo. Se tem uma coisa que os colonizadores são bons é em roubar, saquear, destruir culturas milenares, gigantescas. E aí vocês imaginam só, se eles faziam isso até com cidades pequenas, quem dirá com uma cidade com uma riqueza natural como essa, né? Então, obviamente, foi muita treta aqui a luta pela independência. Esse monumento aqui bonitão no meio da cidade retrata um pouco isso. Para vocês terem uma ideia da quantidade de grupos que se uniram para ajudar a Bolívia nessa luta pela independência, tem até uma plaquinha ali do Exército Argentino que fez parte também dessa luta contra os espanhóis para ajudar a Bolívia a conseguir, né, ter controle dessa riqueza, ter controle daquilo que é dela de verdade, né? E aí uma coisa que
de certa forma é um pouco triste é que mesmo a Bolívia tendo conseguido a independência dela, diria que a maioria da riqueza já foi extraída, já tinha sido extraída. E hoje, assim, confesso para vocês que eu tô aqui há pouco mais de 24 horas, mas eu vejo que tudo gira em torno da mineração, sabe? Todo lugar que você olha, os jovens, os homens mais velhos também, as crianças entram para trabalhar nas minas. Então eu vejo que, especialmente a população masculina, eu tenho a sensação de que ela é um pouco refém dessa abundância do passado e até hoje vive nessa promessa. Enfim, é um pouco, né, do retrato de todos nós latinos. Eu acho que a gente tem um pouco essa história de tragédia, luta, guerra pela independência, de ter sido roubado, saqueado. E com a Bolívia não é diferente, ainda mais tendo aqui, dá até para ver a pontinha dela lá no alto, né? E aqui na Bolívia não é diferente. E aí, meus amigos, vocês sabiam dessa história daqui de Potosí? É absurdo pensar que 8 milhões de pessoas perderam a vida naquela montanha, né? Mais do que praticamente todas as guerras. Deixem aí nos comentários o que vocês acharam desse vídeo, espero que vocês tenham gostado e nos vemos na próxima. Amigos, não esquece não, hein? Se você quiser trabalhar de qualquer lugar do mundo, clica no link aqui embaixo para você descobrir quais que são as profissões com mais demanda. Vem que eu tô te esperando do outro lado do mundo. É nóis!